A figura que segue mostra uma planilha exibida no Microsoft Excel 2010. A célula selecionada contém uma referência do tipo letra A, mista, letra B, relativa, letra C, cruzada e a letra D, absoluta. Pessoal, percebe que de fato nós temos aqui nesta planilha a célula B5 selecionada e se vocês observarem na barra de fórmulas está escrito igual e cifrão 2. E aí ele pergunta que referência é essa, se é mista, relativa, cruzada ou absoluta. Até vou ampliar a imagem para vocês enxergarem melhor. Aqui, ó, célula B5 selecionada com o resultado do valor 12 aqui, mas lá na barra de fórmulas está aparecendo que o conteúdo dessa célula B5 é a fórmula igual e cifrão 2. Para vocês entenderem como a gente descobre se a referência é relativa, absoluta ou mista, deixa eu mostrar para vocês um detalhe aqui. Vamos fazer alguns testes. Eu vou colocar aqui 10 e 20, e aqui embaixo eu vou botar 500 e 100. E agora nós vamos digitar uma fórmula igual a A1, que vale 10, mais B1, que vale 20. Essa é uma fórmula com referências relativas. As referências relativas são aquelas que não têm cifrão, como é o caso aí, igual a 1 mais B1. E aí quando eu dou Enter, 10 mais 20 é 30. Mas se eu copiar, aplicar o famoso comando Ctrl C, que é o copiar aqui, observa na guia página inicial tem o Ctrl C, o copiar. E aqui embaixo aplicar o famoso comando colar, que é o Ctrl V, percebe que a referência relativa aqui em cima era igual a 1 mais B1, que deu 30, quando eu copiei e colei para baixo, virou igual a 2 mais B2, que deu 500 mais 100, 600. Porque as fórmulas com referências relativas, aquelas que não têm cifrão, elas se alteram quando eu vou aplicando o comando copiar e colar, o Ctrl C, Ctrl V. Agora, se usar uma referência absoluta, e o que é uma referência absoluta? Acompanha na prática aí. Se eu digitar igual cifrão A, cifrão 1, mais cifrão B, cifrão 1, esse cifrão é a parte que deixa a referência absoluta para ela não alterar. Esse cifrão fixa a referência, congela ela e ela não altera. Então, se eu botar cifrão para tudo, igual cifrão A, cifrão 1, cifrão B, cifrão 1, eu estou querendo fixar o A, porque eu botei cifrão A. Quero fixar o 1 porque eu botei cifrão 1, mais cifrão B, mais cifrão 1, quer dizer, eu quero fixar tudo. Isso é referência absoluta, aquelas que têm cifrão para tudo e não alteram. Quer ver, ó? Eu vou aplicar o comando Ctrl C, que é o copiar, e aqui embaixo eu vou aplicar o comando Ctrl V, que é o colar, e percebe que o 30 de cima continuou 30 embaixo. E o que era cifrão A, cifrão 1, mais cifrão B, cifrão 1, quando eu copiei e colei para baixo, continua a mesma fórmula, igualzinha, sem alteração, cifrão A, cifrão 1, mais cifrão B, cifrão 1. Isso porque as fórmulas com referências relativas, elas se alteram, mas as fórmulas com referências absolutas, que são aquelas que têm cifrão, não se alteram, ficam iguais. E aí que vem a história de existir também as referências de células mistas. Quando é que a referência é mista? Vamos fazer um exemplo aqui, ó. Igual cifrão A1, isso é mista, por quê? Porque tem um cifrão para o A, mas não tem um cifrão antes do 1. Quer dizer que o A é absoluto, não vai alterar, mas o 1 não tem cifrão para ele, quer dizer que 1 é relativo. Então isso é uma referência mista. Observa aqui, se eu colocar agora mais, vamos botar B, cifrão 1. Também é referência mista, mas nesse caso porque não tem um cifrão para o B, portanto ele é relativo, e tem um cifrão por 1, pro 1 porque ele é absoluto. Então, esse caso, dois exemplos de referências mistas, onde uma parte tem cifrão, no caso aqui cifrão A, e a outra parte não tem, no caso aqui o 1. Então, o cifrão A é absoluto, o 1 é relativo, isso é uma referência mista. A mesma coisa acontece aqui no B cifrão 1. O B não tem cifrão para ele, então ele é relativo. E o cifrão 1 tem cifrão para ele, então ele é absoluto. Esse é mais um caso de referência mista. Então, mista é quando uma parte é absoluta e a outra parte é relativa ou vice-versa, né? Se a gente voltar aqui na questão, pessoal, deixa eu mostrar para vocês aqui. A questão dizia, ó, que eu tinha uma célula B5 selecionada, tá aqui, e perguntou se a referência que aparece é absoluta, relativa ou mista. Se vocês perceberem, é igual E cifrão 2. O E não tem cifrão antes dele, então é relativo. E o 2 tem cifrão antes, é absoluto. Então isso é uma referência mista, porque uma parte é relativa e outra parte é absoluta. Então, voltando lá na resposta da questão, quando ele diz a célula selecionada contém uma referência do tipo mista,
porque é uma parte relativa e a outra absoluta. Letra A de América, sem dúvida nenhuma, o gabarito e a resposta da questão. Claro que as referências mistas aqui, pessoal, só para orientar, quando o usuário copia e cola, uma parte altera e a outra não. Por que virou 520? Porque percebe, onde tinha cifrão A, aqui embaixo continuou cifrão A. Onde tinha o cifrão 1, aqui embaixo continuou cifrão 1. Mas onde tinha aquele 1 do lado do A, quando eu copiei e colei para baixo, virou 2 porque era relativo. E aí ficou cifrão A2 mais B cifrão 1, dando 500 mais 20, que deu 520. Então as referências mistas têm uma parte que altera e a outra parte não altera, por isso que é chamada de referência mista. Mas aqui, sem dúvida nenhuma, como eu já disse, a resposta, a nossa letra A de América para essa questão.